E eu vou começar relembrando para vocês parte do que a gente viu na aula passada. Em linhas gerais, a gente entendeu aqui que a dinâmica do federalismo é exatamente essa dinâmica de autonomia, de estabelecer, né, como consequência, competências legislativas, competências materiais e autonomia para se organizar, para escolher os governantes. Então, a lógica por trás aqui do Estado Federal, por trás dos princípios aqui do federalismo, é exatamente ter no DNA daquele Estado Federal a ideia de autonomia dos entes. A gente viu também que a federação no Brasil ela é uma federação sui generis, porque nós temos União, Estados, municípios e Distrito Federal, e basicamente, né, a teoria que se construiu, inclusive, sobre o federalismo, é uma teoria, digamos, construída sobre o federalismo e sobre o Estado Federal tradicional, um Estado Federal composto aqui de União e também dos estados. Aqui no Brasil, não, a gente tem, além dos municípios com status de ente da federação, a gente ainda tem o Distrito Federal, que abriga a capital do país, Brasília. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, para um ponto específico. Né? A gente viu que um dos princípios, né, uma das características aqui do federalismo é a possibilidade, dentro de um Estado federal, de haver a reorganização interna daquela federação. Explico isso aqui melhor. A gente viu lá naqueles elementos que Raul Machado Horta trouxe, basicamente o seguinte, olha, é importante, ele, em outras palavras, ele diz basicamente o seguinte, é importante que dentro de um Estado federal haja a possibilidade de reorganização territorial. Isso quer dizer o seguinte, que haja a possibilidade de criação de estados, de novos estados, que haja a possibilidade, onde existe, de criação de novos municípios. Isso é uma forma de dinamizar aquela federação, e não ser uma federação estanque. Quando a Constituição é criada, existem tantos estados e aquilo dali não vai poder ser modificado. Ao contrário, né, é importante que haja essa flexibilidade, que haja essa possibilidade de reorganização territorial, seja extinguindo um determinado estado, seja extinguindo determinado município, seja criando novos estados, criando novos municípios, né? É importante. Às vezes você tem, por exemplo, vou trazer à tona aqui o caso do Pará, né? Que a gente vai trabalhar bastante hoje. Veja, a região, digamos assim, mais afastada da capital, de Belém, é uma região que já há muito tempo reivindica melhores condições de vida, como, por exemplo, acesso à saúde, acesso à educação, e o governo do Pará já há muito tempo não consegue dar conta, sobretudo por conta da extensão territorial daquele estado. Então, às vezes, uma situação como essa, em que você tem um conflito, por exemplo, entre uma área mais afastada, mais interiorana e a capital, se você não tem mecanismos, por exemplo, para que haja essa reorganização territorial, às vezes você pode gerar um conflito que vai, né, levar as condições políticas e econômicas do Estado por água abaixo, vai dificultar o crescimento daquele determinado Estado, especificamente. Então, essa reorganização territorial dentro de um Estado federado, principalmente um Estado, né, com essas dimensões que a gente tem aqui no Brasil, é importante que haja essa possibilidade de criação de novos estados, de novos municípios. Atualmente nós temos aí 26 estados e o Distrito Federal e pouquinho mais de 5.600 municípios, né? Acho que a última vez que eu vi eram 5.683 municípios que a gente tinha no Brasil. Ou seja, é muita coisa. E município nem se fala, né? Então a gente tem, né, a aplicação dessa diretriz básica do federalismo, que é a existência de algum tipo de mecanismo de reorganização interna aqui. Vamos lá, eu vou fazer a projeção para vocês e a gente vai identificar qual é o fundamento constitucional dessa reorganização. Então vai aparecer na tela de vocês aí, a gente vai fazer a leitura do artigo 18 e desses parágrafos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Relembrando, tá? Só para a gente sintetizar. O item 7 aqui daqueles elementos, daquelas diretrizes do federalismo, diz exatamente o quê? Da possibilidade aqui de criação de novo Estado ou de modificação territorial de Estado existente, dependendo, por exemplo, da aquiescência de população do Estado afetado. Em outras palavras, se o Estado de Pernambuco vai perder parte do seu território,
a população de Pernambuco tem que ser ouvida. Se a gente vai perder parte do território para que esse território seja anexado ao estado da Paraíba, por exemplo, a população diretamente interessada, que é o estado da Paraíba também, vai ter que ser ouvida, se concorda ou se não concorda com essa reorganização territorial, ok? Então, esse é um princípio básico. Essa é uma diretriz que o texto constitucional, encampando, né, essa diretriz aqui do federalismo, vai trazer para a gente a possibilidade de criação de estados, a possibilidade de criação de municípios, né? Esse parágrafo 2º que está aí para vocês observarem, ainda fala da criação de territórios federais. Eu vou falar, né, acho que mais para frente, no finalzinho da aula, eu vou falar sobre isso ainda hoje, mas eu quero começar, né, conversando com vocês aqui sobre o parágrafo 3º, né, especificamente sobre o parágrafo 3º, que traz os requisitos para a criação de novos estados. Nós temos 26, né, estados mais o Distrito Federal, e há possibilidade, segundo o próprio texto, de criação de novos estados. Agora, se vocês acompanham a leitura comigo, a gente vai identificar quais são os requisitos constitucionais. Já antecipo para vocês, tá, pessoal, que esse texto constitucional aí, ele diz menos do que ele deveria dizer. Então, nem todas as informações para a criação de estados está aí no texto constitucional. Obviamente que eu vou trazer essas informações que não estão no texto constitucional para a gente compreender exatamente esse processo de criação de um estado. Mas vamos lá. O texto diz assim, ó, os estados podem incorporar-se entre si, podem subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada, né, através de plebiscito, e esse estado vai ser criado por uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Então, veja que não é um ato administrativo quem vai criar um estado. Existe todo um procedimento que precisará ser levado em consideração. A população diretamente interessada, já a gente vai ver a extensão realmente desse conceito, né, de população diretamente interessada, mas você tem uma aprovação da população diretamente interessada e essa aprovação ela vai dar um start para que o processo legislativo no âmbito do Congresso ele seja desencadeado e o Congresso Nacional resolva se vai ou não criar aquele estado através de uma lei complementar. Então veja que tem um processo legislativo, vai passar pelas comissões temáticas, vai ter eventualmente audiência pública, oitiva da Assembleia Legislativa daquele estado que está perdendo parte do seu território, por exemplo, né, para apresentar informações técnicas, estudos e etc., para promover e qualificar um debate. E aí, após toda essa tramitação, o Congresso vai lá e aprova a lei complementar. Após a aprovação, isso ainda tem que ser enviado à sanção ou ao veto do presidente da República. Eu acho que é o terceiro assunto da nossa disciplina, a gente vai discutir aqui, terceiro, quarto assunto da disciplina, a gente vai discutir processo legislativo. Mas veja que não é algo tão simples, algo tão banal, algo tão objetivo de se fazer. A criação de um Estado demanda um conjunto, um respeito a um conjunto de atos. Até porque, pessoal, se você criar um novo Estado, seja porque um Estado perdeu parte do seu território e esse território se tornou um novo Estado, seja porque houve uma fusão e deu origem a um novo Estado, enfim. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Mas independente de qual seja a forma, quando se cria um novo Estado, ou eventualmente quando se cria um novo município, você tem um arranjo, inclusive, ó, do ponto de vista orçamentário, né? Se Pernambuco, por exemplo, recebia, sei lá, 100 milhões de reais por ano do fundo de participação X ou Y que a União enviava de repasse, se Pernambuco perde parte do seu território que vai se tornar um novo estado ou que vai ser anexado por um outro estado, é óbvio que a gente vai ter o quê? A gente vai perder parte dessa receita também. Essa receita ela vai ser redirecionada para o estado que está recebendo esse pedaço de território ou para esse território que está se tornando um novo estado. Então, há consequências práticas, há implicações práticas de haver essa reorganização territorial. Notadamente aqui, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da arrecadação, né, do dinheiro que transita ali nos cofres públicos. Mas vamos lá. Antes da gente
trazer aqui detalhadamente esse procedimento, né, e trazer algumas discussões sobre a criação de estados, a gente precisa conhecer algumas questões conceituais. E aqui, pessoal, eu quero que o que você estiver fazendo aí, pare, tá? Se estiver mexendo no WhatsApp, se estiver mexendo no Instagram, pare, para você olhar para aqui e entender o que são esses conceitos, tá? Porque nem sempre eles são fáceis de compreender, a gente pode confundir. Olha só, eu vou começar, para ficar mais fácil a nossa compreensão, por esses dois últimos conceitos que estão aqui, tá? O chamado desmembramento. Basicamente, o que é o desmembramento aqui? Vamos lá, vamos imaginar que essa bolinha, né, é o território de Pernambuco aqui. Né? O que seria o desmembramento desse território? O desmembramento desse território seria Pernambuco perder aqui, sei lá, parte do seu território. Vamos trazer para a prática para a gente exemplificar isso aqui melhor. Vamos imaginar que Goiânia vai deixar de ser do estado de Pernambuco. Beleza? Então aqui vai haver um desmembramento do território de Pernambuco. Beleza. O que é que vai acontecer com Goiânia? Bem, Goiânia, por exemplo, pode ser anexado pelo estado da Paraíba, ou seja, deixar de ser território de Pernambuco e passar a ser, né, parte integrante do território do estado da Paraíba, ou Goiânia pode se tornar um estado independente. Então, quando há o desmembramento, quando um determinado território, quando um determinado estado, ele perde parte do seu território, essa parte aqui que está, digamos, se separando do estado de Pernambuco, ela pode ter duas consequências aqui, né? Podem ter duas finalidades esse desmembramento. Pode ser um desmembramento para que haja a formação de um novo estado, ou pode ser um desmembramento para que esse território seja anexado por um outro território. Entenderam aqui? Então, quando ocorre uma dessas duas situações, a gente vai ter, se for Pernambuco perdendo parte do seu território, né, por exemplo, Goiânia, para que seja incorporado pelo estado da Paraíba, vai ocorrer o quê, pessoal? O chamado desmembramento aqui, anexação. Ou seja, o território que Pernambuco perdeu foi anexado por um outro território aqui, ok? Vamos chegar lá, Paulo, para a gente falar sobre isso. Então, isso é desmembramento por anexação. A gente perde parte do território que vai ser incorporado por um outro estado. O desmembramento formação, que vocês estão vendo aqui, eu vou trabalhar um exemplo concreto e a gente vai ver sobre isso. O desmembramento formação foi aquele exemplo fictício que eu dei. Goiânia deixa de ser do território pernambucano e se torna um novo estado. Isso aqui é o quê? Desmembramento por formação. A gente perde parte do território para que aquele território se torne um novo estado. Ficou claro aqui? Tranquilo? Então, veja, Pernambuco permanece, ele vai perder parte do seu território, só que o que vai acontecer com esse território é que pode, né, trazer a possibilidade de uma anexação ou de uma formação. Vou trazer outro exemplo aqui, só para a gente poder consolidar melhor a informação. Imagina, Petrolina, né? Petrolina deixa de ser do estado de Pernambuco e se torna um estado, né? O estado de Petrolina. Isso aqui, né, ocorreu, então, o desmembramento formação. Perdemos parte do território para que esse território perdido se tornasse um estado, né, autônomo. Ou a gente poderia perder Petrolina para a Bahia, né? E aí seria o quê? Desmembramento por anexação. Ficou claro aqui, pessoal, até agora? Tranquilo? Então, esses são os dois conceitos mais fáceis aqui que estão presentes nesse parágrafo terceiro. O desmembramento. Seja para que esse território que a gente pode perder se tornar um novo estado, seja para ser anexado a um outro território. Eu sei que vocês estão tendo aí diversas relembranças, estão lembrando, Helder, Pernambuco perdeu parte do seu território quando se envolveu aí em movimentos separatistas, parte da Bahia, Alagoas, Paraíba, etc. Calma, tá? A gente vai fazer esse esclarecimento, porque isso aí se deu num outro contexto, não dentro de uma lógica de Estado federal aqui, de rearranjo de uma ordem federal interna, tá? A gente vai chegar lá. Presta muita atenção aqui, que esses dois conceitos que estão embutidos lá no parágrafo 3º do artigo 18 são o que pode trazer uma certa confusão aqui para a gente entender, tá certo? O que é essa incorporação entre si aqui?
que a doutrina diz que haverá uma verdadeira fusão? Isso aqui basicamente pode acontecer da seguinte forma, preste atenção aqui. A incorporação entre si, ou a fusão, nada mais é do que o seguinte: a união, né, o ajuntamento de dois ou mais estados, né, para a formação de um novo estado. Então, por exemplo, Pernambuco e Paraíba se fundindo para a criação do estado Leão do Norte, por exemplo, um estado fictício aqui. Tá? Então, notem que a fusão ela faz com que dois ou mais estados se juntem, eles vão desaparecer e vão fazer o quê? Vão fazer surgir um novo estado, ok? Então, aqui seria mais ou menos a fusão de A mais B para dar origem, ó, ao estado C. Então, A e B vão desaparecer, porque eles estão exatamente fazendo o quê? Ó? Eles estão se fundindo para a criação de um novo estado. Vejam, tá? Diferentemente do desmembramento, que o estado permanece lá, ele vai apenas ter um território menor, né? Porque houve o desmembramento. No caso da fusão, não. São dois ou mais estados que se juntam, que vão desaparecer e vão dar origem ao novo estado da federação, tá? Daniel, deixa eu abrir aqui, porque só apareceu a mensagem, eu não vi tudo, não. Deixa eu abrir aqui, Dani. Daniel, e se fosse uma parte de cada estado para a criação de um novo estado? Daniel, entraria exatamente aqui, ó, desmembramento, formação, tá? Entraria em desmembramento, formação. Eu entendi o teu raciocínio, mas sabe qual é o... Mas foi no caso desse último exemplo que o senhor deu. Eu entendi o teu raciocínio, mas sabe qual é o X da questão aqui? É que efetivamente na fusão os estados vão desaparecer, né? Se você pega, por exemplo, imagina assim, qual é o primeiro município que tem aqui na Paraíba, né? Nessa divisa Pernambuco? Acho que é Alhandra, né? Não sei se vocês já foram para lá. Acho que logo depois de Goiânia, o primeiro município da Paraíba eu acho que é... Alhandra, professor. O que é Alhandra, né? Pronto, é isso mesmo. Isso. Então vamos imaginar, Daniel, essa tua pergunta foi muito boa. Vamos imaginar o seguinte: Pernambuco perde Goiânia e Paraíba perde Alhandra. E vão se juntar e vão formar um novo estado. Que movimento foi esse aqui? Exatamente isso. Que movimento foi esse aqui? É um desmembramento por formação. Por quê? Porque em que pese a formação de um terceiro estado aqui propriamente, mas o estado de Pernambuco e o estado da Paraíba permanecem. Eles perderam parte do seu território, dos seus territórios, que ao se juntarem deram origem a um novo estado. Na fusão, não. Na fusão, esse ajuntamento integral dos estados faz com que eles desapareçam e dê origem a um novo estado. Então, a diferença aqui, Daniel, é você perguntar: o estado de origem que está perdendo o território, ele permanece ou ele some? Né? Porque se ele permanece, é naturalmente o desmembramento. Se ele desaparece, é o caso aqui de fusão. Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora eu entendi. No caso, seriam, em vez de um desmembramento, seriam dois, né? Seriam dois desmembramentos, exatamente. Se você olhasse só para Pernambuco, você ia dizer desmembramento, formação. Pernambuco perdeu Goiânia, que deu origem a um novo estado. Se você olha da ótica da Paraíba, você vai dizer desmembramento. No caso, essa fusão poderia ocorrer se Goiânia e Alhandra fossem dois estados, né? Já fossem, no caso, né? Exatamente. Se já fossem dois estados e se unissem e desse origem a um novo estado, aí seria efetivamente a fusão. Tranquilo? Entendi, então, tranquilo. O X aí do raciocínio é exatamente entender: o estado desaparece ou não desaparece. Esse caso curioso que você trouxe aqui é efetivamente dois desmembramentos, formação junto aqui, né? Ô, professor, mas também nada impediria, né? Tipo, acontecer primeiro um desmembramento por formação e futuramente ocorrer a fusão, né? Nada impede. É o ciclo natural da vida e da política. Se a população chegar a esse entendimento, isso é possível acontecer. Tá? Isso é possível. Deixa eu ver aqui a pergunta da Alexandre. Isso não acontece com frequência porque não é viável para a administração. Correto? Exatamente, Alexandre. Exatamente. Uma colega da turma da manhã hoje, ela fez até uma pergunta interessante. Ela disse assim: ô Helder, beleza. O Estado foi criado. E a população, como é que fica? Vai ter menos direitos? Vai ter mais direitos? A curiosidade dela, né, e digamos assim, a inquietação foi entender o seguinte: tá, criou um novo Estado, mas a população, como é que fica? Ela vai ficar desassistida?
Cadê o judiciário? Vamos imaginar isso aqui, né? Pegar o mesmo exemplo que você trouxe aqui, Daniel. Alhandra e Goiânia, novo estado. E o judiciário desse novo estado? E o executivo desse novo estado? E o poder legislativo? E o serviço público que seriam prestados? Os serviços que seriam prestados? Será que teriam quantos municípios? Né? E as eleições? Vejam, não é algo tão simples, né? A mera criação, por isso que eu disse, é algo complexo, não é algo simplesmente, vamos lá, vamos criar um novo estado, tá tudo certo, não. Existe uma situação, primeiro, o próprio processo de criação, ele é complexo, e a análise das repercussões práticas da criação de um município, de um estado também, né? E aqui é o foco do que a gente está trabalhando, precisa ser levado em consideração lá no processo legislativo de criação desse estado, né? Não à toa, e vou mostrar para vocês já já, a própria lei do plebiscito, né, que fala sobre a convocação da população, como é que a população vai se manifestar ou não vai, se concorda ou não concorda, né, com a criação daquele novo estado, deve ser levado em consideração a viabilidade, os critérios técnicos, né, o que precisa ser feito para que aquela população ela seja assistida. Então, como você está falando aqui, Alexandre, como não é algo tão simples, como não é algo tão banal, você não tem muito essa possibilidade. Veja, no caso de municípios, como era muito fácil, até 96, e a gente vai falar isso na próxima aula, aí município, né, entre 88 e 96, chuva de municípios. Você tinha um município com 1.000 habitantes, uma regiãozinha, uma área de fazenda com 1.000 habitantes, vamos criar um município aqui. Bota o nome de alguém para homenagear o dono ali da terra, alguém que já foi, né, responsável pelo desenvolvimento daquela área, e vamos criar município, né? Mas Estado não é algo tão simples. Inclusive, sob a égide da Constituição de 88, não houve a criação propriamente de Estado, né? O que houve foi o seguinte, foi o reconhecimento, foi a transformação, por exemplo, do Amapá e de Roraima, que antes eram territórios federais, ou seja, eram regiões que a União quem mandava, não tinha autonomia enquanto ente da federação. Com o advento da Constituição de 88, houve a transformação desses territórios em estados. Então, Roraima, Amapá, antes da Constituição de 88, eram territórios federais, não tinham autonomia política, né? E veja, isso é tão importante, Alexandre, o que você perguntou aqui, porque mesmo Amapá, por exemplo, e Roraima já existindo, mesmo que com status de território federal, quando eles se tornaram Estado, quando eles passaram a ter status de Estado dentro da federação, ainda assim as regras lá do ADCT, você pode abrir aí o artigo 14, por exemplo, né, dos atos das disposições constitucionais transitórias, ainda havia mandamento para que a União apoiasse, né, pagamento do serviço público, né, investimento, até os estados, né, tanto Amapá quanto Roraima, tivessem ali a evolução do ponto de vista da máquina administrativa. Isso, obviamente, demanda um tempo, né? Não é algo que se constrói de uma hora para outra. Daniel, a população nascida no estado anterior teria um transtorno também, né, professor? Mudança da decisão, sem sombra de dúvida, Daniel. Todas as consequências que vocês estão imaginando aí, imagina, né? O mesmo exemplo do Pará que a gente falou mais cedo aqui. Essa discussão, né, de áreas mais interioranas, as populações ribeirinhas, até comunidades indígenas também, que são mais afastadas da capital, né? Imagina que esse pessoal vem muito para a capital para ser atendido, né, pela rede de saúde, pela rede de educação, e se houver o desmembramento do Estado e a capital se tornar, junto com uma outra parte do território, um Estado, e essa área mais interiorana se transformar num outro Estado, como é que fica, né, a ideia de saúde, de educação dessa população? Então, tudo isso que vocês estão pensando e que a gente está refletindo aqui, deve ser levado em consideração na hora do processo legislativo, na hora da população ser consultada, na hora de se chegar lá e dizer assim, ó, você concorda ou não concorda com o desmembramento desse seu Estado, com a criação aqui de um novo Estado? Tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Só mais um ponto aqui, para a gente poder avançar essa parte, digamos assim, mais conceitual, que é esse outro conceito aqui, que é a subdivisão, tá? A doutrina também, dependendo do livro que você for ler, vai chamar isso aqui de cisão, tá? Subdivisão, cisão, trata-se do mesmo fenômeno. Muito cuidado aqui, porque é um movimento diferente também, ok? Preste atenção aqui. O que seria a cisão? O que seria a cisão? Te passo a palavra já já, Daniel.
O que seria a cisão aqui, ou a subdivisão? Seria basicamente o seguinte: pensem no estado de Pernambuco, tá? O estado de Pernambuco deixaria de existir, e o atual território do estado seria subdividido em 3 novos estados. Por exemplo, região metropolitana seria um estado, Zona da Mata seria um outro estado, Agreste e Sertão seria um outro estado, por exemplo. Então, a subdivisão aqui, ela informa para a gente o seguinte: o estado ele vai ter o seu território fatiado e ele vai desaparecer. E esse fatiamento desse território vai dar origem a novos estados, a 2 estados, a 3 estados, vai depender ali da situação, tá? Então, isso pode acontecer? Pode, porque o texto permite. É algo que pode ser impensado do ponto de vista prático? Não sei. A gente nunca sabe como é que está o elemento político para que haja toda essa movimentação aqui que a gente está vendo, né? A possibilidade de incorporação, de subdivisão, e de uma das hipóteses de desmembramento, tá, pessoal? Porque é o seguinte aqui: quando a população ela chega a ser consultada e opina se concorda ou não com a criação do novo Estado, com aquele desmembramento e etc., não é um movimento que surge de uma hora para outra, né? Geralmente isso decorre de um lapso temporal de insatisfação da população com o serviço público, com o aspecto político, com o aspecto econômico, né? Então, isso não é algo que surge de uma hora para outra. Mas, dependendo ali do elemento político, você pode visualizar uma dessas hipóteses aqui de reorganização territorial no que diz respeito à criação de novos estados. Fala, Daniel. Não sei se você quer falar aí, fica à vontade. Sim, professor, até mudando um pouco. Seria a questão de uma incorporação de novas áreas para o território brasileiro, feito ocorreu com o Acre. Teria essa possibilidade ainda? Veja, tem, porque isso daí não se trataria, Daniel, tecnicamente, do que a gente está estudando aqui. Porque, por exemplo, acho que foi até num semestre anterior, alguém falou: professor, mas o Brasil pode comprar, né, um território, como foi uma compra aí de um pedaço lá do Acre, por causa, com a Bolívia, etc. Isso daqui, tecnicamente, é diferente do que a gente está estudando. Por quê? Porque isso aí envolve, na verdade, soberania. Relação do Brasil com outro país internacional, com outro país. Ou seja, é o Brasil das suas relações internacionais. Então, pode haver a compra, aí é uma outra lógica, né? Vai incorporar e vai aumentar o nosso território. O status que esse novo território vai assumir ao ser oficialmente incorporado ao nosso, aí a gente teria que ver do ponto de vista prático, né? Imagina, o país hoje compre, de repente, alguma área de fronteira com a Venezuela, e aquilo dali vai ser incorporado ao nosso território. Tranquilo. Agora, ao incorporar no território brasileiro, qual vai ser o status que esse território aqui vai assumir? Ele vai ser incorporado a um estado? Ele vai ser parte de um município? Né? A gente não sabe, mas comprar, por assim dizer, isso diz respeito a exercício de soberania, relações do Brasil com outro país soberano. Né? Então, tecnicamente, não seria esse modo de reorganização interna aqui do nosso federalismo. Tá? Tecnicamente, esse primeiro ato de adquirir um novo território. Agora, o status que vai se dar a esse território adquirido, aí uma vez já integrando o nosso território oficialmente, aí a gente pode aplicar uma dessas lógicas aqui de reorganização interna, tá? Mas comprar, adquirir, isso decorre de uma outra relação que não é tecnicamente essa aqui sobre o federalismo que a gente está falando. Agora é todo um transtorno, né, assim, para a população, porque também de outro país já fala outra língua, né? Apesar do espanhol ser parecido, né? Mas mesmo assim é todo um transtorno, né? Para quem nasceu no país, né? Vai mudar a nacionalidade, tudo, né? Claro, com certeza. Vamos lá. Deixa eu avançar com vocês aqui para a gente poder ter algumas informações, tá? E aí, agora vocês vão descobrir por que eu já falei do Pará algumas vezes aqui. Olha só. Já há algum tempo vem ocorrendo essas discussões lá no Pará, né, para que o Pará seja desmembrado. E aqui seria o desmembramento formação. Porque o Pará perderia parte do seu território e daria origem a 2 novos estados. Seria o estado de Tapajós e o estado de Carajás, ok? Em 2011, houve um plebiscito e a população do Pará
opinou, não concordaria com o desmembramento, ou seja, não queriam que o estado do Pará fosse desmembrado, né? Isso foi em 2011. Quando chegou em 2016, novamente, diante de questões políticas, diante de reivindicação, principalmente dessa população mais afastada, houve novamente um processo, houve novamente a convocação de um plebiscito, e a população paraense foi às urnas, aí já eu conto com um pouquinho mais de detalhes o que é isso daqui, né? A população foi às urnas para opinar se concordava ou não com o desmembramento do Pará. E mais uma vez, o que aconteceu, a população rejeitou. No final de 2019, houve novamente a convocação de um plebiscito, tá? Que ia ocorrer no início do ano passado, mas aí por conta da pandemia isso ficou, isso está em stand-by. Aqui no Maranhão também, né, tem um debate lá para que o Maranhão seja desmembrado para dar origem ao Maranhão do Sul. Então, isso ia acontecer também no início de 2020, mas por conta da pandemia, isso não aconteceu. Só para vocês terem ideia, olha aí não sei se vocês estão notando, está dando para enxergar bem aí. Olha só, se a população do Pará tivesse concordado com o desmembramento, olha só o que ia acontecer. Esse território aqui cinza seria o estado de Tapajós, ok? Esse território aqui seria o estado de Carajás e o Pará seria apenas esse território aqui, ó. Veja que desmembramento significativo para o atual estado do Pará. Se a gente for levar em termos numéricos aqui, isso aqui seria aproximadamente 70% do território do Pará. O Pará perderia, né? Daria origem a esses dois novos estados. Então, a população, vocês estão vendo aí, né? 66% da população não concordou. Foram duas perguntas. A população foi lá às urnas, né, num dia marcado. Isso aqui é a Justiça Eleitoral quem faz, tá, pessoal? É tudo bonitinho, tudo organizadinho. A possibilidade, inclusive, a lei eleitoral prevê campanha na televisão, na rádio. Quem puder, quem quiser, por exemplo, pode se candidatar, ou pode se cadastrar, na verdade, como um cabeça de chapa, defendendo o desmembramento ou sendo contra o desmembramento, a possibilidade, inclusive, de haver debate, nos modos do debate comum eleitoral que a gente tem, né? Então, é um envolvimento que a população vai ter, de ouvir, de contra-argumentar. Quem lembra, quem viveu isso, ou quem leu sobre o assunto, né, e fatalmente vocês estudaram isso no semestre passado, aquele plebiscito lá de 93, em que a população brasileira foi às urnas para opinar se o Brasil continuaria presidencialista ou se faria opção pelo sistema parlamentarista, ou se a gente continuaria republicano, um país republicano, ou voltaríamos a ser uma monarquia, né? Se você for olhar, pesquisar textos de jornais da época, muitos artigos foram publicados, vídeos, muita gente ia para programas de televisão para opinar, para defender um ou outro lado, trabalhos foram publicados à época. Então, esse cenário, de certa forma, de plebiscito, é um cenário que, de alguma forma, aflora essa ideia democrática, de participação do povo, né? Mas aqui, basicamente, a população do Pará, assim como tinha feito em 2011, fez também em 2016 e rejeitou esse desmembramento. Eu não trouxe aqui, mas há um outro gráfico que mostra, por território, como é que foi a votação. E, naturalmente, o pessoal da capital e região metropolitana foi quem votou com mais intensidade pelo não desmembramento. E o pessoal que estava mais afastado foi quem exatamente votou para o desmembramento do território ali, do estado do Pará. Deixa eu ver aqui. Eu tenho duas pessoas que levantaram. Primeiro foi Caio. Fala, Caio. Depois eu passo para você, Alexandre. Eu queria saber a perspectiva do senhor, levando em consideração toda a organização territorial do Brasil hoje em dia. O senhor acha que tem alguma vantagem em algum município querer se desmembrar ou querer gerar um estado novo? Levando toda essa questão de distribuição de FPM, que já, querendo ou não, já é meio desorganizada, né? Enfim, a perspectiva do senhor em relação a isso aí, tem alguma vantagem? Mas esse é o ponto. Eu acho que para quem, por exemplo, nesse caso aí do Pará, se existisse efetivamente Tapajós e Carajás, isso seria interessantíssimo, importantíssimo para esses estados que iriam ser criados, né? Por quê? Porque, como você falou, apesar da desorganização, mas há aqui fundo de participação, há repasses que a União vai enviar. O que acontece também? A criação de novos estados vai gerar também arrecadação tributária.
Porque esses estados vão cobrar IPVA, vão cobrar ICMS, né? Vão ter municípios dentro desses novos estados que vão cobrar outros tributos, como IPTU, como ISS, né? E há também interesses políticos por trás, que são interesses, por assim dizer, locais. Você tem um mandatário, tem uma figura política muito importante que considera que vai obter algum tipo de vantagem se tiver esse efetivo desmembramento aqui. Então, no fundo, o que motiva esse tipo de desmembramento, esse tipo de criação de novos estados, acaba sendo aspectos econômicos, né? Aspectos orçamentários. E assim, principalmente no caso do Pará, eu acho que o pessoal ali que é mais afastado mesmo, o pessoal que daria de repente origem ao estado de Tapajós, é um pessoal que, se você for olhar pela dimensão territorial, é um pessoal desprovido de muitos serviços públicos básicos. Talvez, veja, não tenho certeza disso, tá? Talvez, se essa região se tornasse de fato um estado, e que, portanto, tivesse autonomia, a estrutura administrativa, uma vez consolidada, pudesse atender os interesses daquela população, né? Mas aqui é uma hipótese, a gente realmente nunca sabe o que pode acontecer. Afinal de contas, por exemplo, por que houve um boom de criação de municípios no Brasil de 88 a 96? Porque município é cabide de emprego, né? Veja, tem município, pessoal, em Minas Gerais, que tem 560 habitantes. Município que está longe, mas está longe de arrecadar algo que seja suficiente para pagar a folha de servidor público. Eu não estou falando aqui de grandes investimentos, de grandes... Não, estou falando de pagar a folha apenas, sem precisar fazer nada. Então, como é que você explica município com 500 habitantes, com 700, com 800 habitantes, né? Por quê? Porque criar um novo ente da federação significa o quê? Acesso a recurso público, né? Quem está em cima, né, não quer que haja uma reorganização territorial. Por quê? Porque é mais gente para dividir o bolo, né? São mais fatias que precisarão ser cortadas, e quem está do outro lado quer ter acesso de alguma forma a esse bolo, né? Nem que seja o açúcar que fica ali em cima, né, na cobertura. Então, todo mundo tem algum tipo de interesse. Nem sempre, né, os interesses são apenas esses que a gente está falando aqui. Olha, é bom acesso a serviço público para aquela população mais afastada, né? Nem sempre é isso. Há interesses escusos por trás também, né? Olha, arrecadação, né? Às vezes tem uma força política, uma família que domina aquela determinada região, e que, se aquela região se tornasse um ente da federação, o poder seria ainda maior. Então, esses são outros pontos aí que a gente elevaria, sabe, Caio? E, assim, é difícil a gente falar. A vantagem é como a gente está dizendo: vai ter acesso a fundo de participação, vai ter autonomia, vai poder se organizar, vai ser um cabide de emprego enorme, né? Para apaziguar ali, para acantonar aqueles que estão alinhados com a força política dominante naquele território, né? Mas a população do Pará lá já rejeitou 2 vezes, eu acho que a terceira vez vai ser rejeitada também. Mas vamos ver, né? Fala, Alexandre. Professor, é justamente sobre isso. Tendo como ponto de partida essa fatiação do bolo, que todo mundo sabe que é um interesse político. Então, onde é que parte essa proposição de desmembramento? Já que não é interessante para a administração pública dividir o seu Estado, principalmente aquele que está gerando no seu mandato. Então, quem é que toma essa iniciativa para que gere esse plebiscito e, consecutivamente, passe ao Congresso Nacional, passe por todo esse processo? Além disso, eu gostaria de saber se isso é viável ou não viável, porque o interesse público sempre, ou quase sempre, estará em segundo momento quando o interesse político estiver em primeiro. Pronto, vamos lá. Perguntas boas aqui também. Antes de responder as tuas perguntas, só mostrar para vocês um mapinha que eu trouxe aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Isso que está em laranja aí destacado, se você puder dar um zoom aí na sua tela para você olhar um pouco mais de perto. Isso que está de laranja aí corresponde a algumas proposições que tramitam no Congresso Nacional para a criação de novos estados. Tá? Por exemplo, criação, como eu falei, Maranhão do Sul, Tapajós, Carajás, Araguaia, Mato Grosso do Norte, né? Aqui, ó, há um projeto, depois, se vocês, por curiosidade, quiserem pesquisar sobre o assunto, há um projeto já, acho que do início da década de 90,
foi do final da década de 80, para a criação do Estado de São Francisco. Criação do Estado de São Francisco. Pegaria ali a parte petrolina, a parte do território ali que a Bahia pegou, né, tomou de assalto há um tempo aí do território pernambucano, aquela área ali, né, divisa de Paulo Afonso, Petrolina e etc. Então, se todas essas proposições fossem aprovadas e houvesse efetivamente a criação desses novos estados, a gente teria uma reconfiguração, não só de novos estados, mas a proposta também de criação de territórios federais, né? Aqui, ó, Rio Negro, Solimões, Juruá, enfim. Isso aqui é bem interessante. Se todas essas proposições fossem aprovadas, a gente teria uma reconfiguração aqui desse parâmetro, né, de organização territorial de estados no Brasil. Mas tem muitos, tá? Não foi só esses dois que eu trabalhei aqui, Pará e Maranhão, não. Tem outros aí que têm levado isso em consideração. Vamos lá. Alexandre, aqui eu acho que eu começo a responder a tua pergunta, tá? Primeiro de tudo, leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Existe uma lei muito, mas muito importante para os nossos estudos, que às vezes a gente deixa passar e não dá a devida atenção, que é essa lei que está na telinha de vocês aí, a Lei 9.709, de 98. Ela é uma lei, pessoal, que regulamenta plebiscito, referendo e fala um pouco de iniciativa popular. Até porque ele fala pouco, porque a iniciativa popular, geralmente, ela vem regulamentada na Constituição Estadual ou na lei orgânica do respectivo município. Então, ela só dá alguma diretriz. Mas, efetivamente, essa lei, a Lei 9.709, de 98, ela trata sobre plebiscito e referendo. Ela conceitua, diz quais são as hipóteses em que será aplicado ali o plebiscito e o referendo, e etc. Então, eu recomendo. É uma lei pequena. Você vai ler em 4, no máximo 5 minutos. Se você parar e voltar alguma vez para ler um ou outro artigo. Mas é uma lei muito curta que eu recomendo demais que vocês façam a leitura, porque vai ajudar um pouco mais na compreensão. Então, a pergunta que você fez, Alexandre, já estava aqui, né, como uma pergunta de partida para a gente poder responder. Então, vamos lá. Como é que ocorrerá a convocação do plebiscito no caso do artigo 18, parágrafo 3º, ou seja, para a criação de estados? É simples, olha só. O texto dessa lei aqui de plebiscito do referendo, do artigo 3º, ele diz o seguinte para a gente, que essa convocação ela vai decorrer, né, de um decreto legislativo. Um decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional. Olha só, quem é que vai pedir a expedição desse decreto legislativo, né, que vai ser expedido pelo Congresso Nacional? 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros ali do Senado. Do ponto de vista prático, né, como é que isso geralmente acontece? Quem faz esse requerimento aqui, geralmente são as forças políticas daquele determinado estado, daquela determinada região. Então, às vezes, você tem um grupo de deputados ou um grupo de senadores ali que defende, eventualmente, aquele desmembramento e vai agariar ali apoios políticos para que, mediante esse requerimento aqui de 1/3, haja a expedição de um decreto legislativo convocando essa consulta popular. O que isso acontece? O que acontece aqui? Helder, beleza. Houve o requerimento de 1/3, o decreto legislativo foi expedido. Acabou por aí, vai ter um dia lá, vai ter uma consulta popular e está tudo certo. Não. Esse decreto legislativo aqui, pessoal, ele é remetido para a Justiça Eleitoral. Ele vai ser remetido para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é quem vai fazer todo o procedimento de consulta popular. Por quê? Porque isso é feito nas urnas. Na urna que a gente vota, ok? Então, vamos ter lá, por exemplo, nesse caso do Pará. Foram 2 perguntas que a população paraense respondeu. Você concorda com o desmembramento do estado do Pará, criando o estado de Tapajós, sim ou não? Sim ou não? Você concorda com o desmembramento do estado do Pará para a criação do estado de Carajás, sim ou não? E aí, você vai lá na urna e e deposita a sua opinião. Então, é como se fosse um dia normal de votação, de eleição, né, que a gente está acostumado a ir lá escolher presidente, governador, prefeito. Tá? Então, o plebiscito ele ocorre dessa forma. Como eu disse, a possibilidade de debate na televisão, de acesso à rádio e televisão gratuitamente para quem quiser fazer campanha defendendo um ou outro lado. Né? Então, isso daqui basicamente ocorre dessa forma. 1/3 ali dos membros da Câmara de Deputados ou do Senado, né, faz o requerimento, o Congresso expede o decreto legislativo que vai ser enviado para a Justiça Eleitoral. Aí vai ser enviado lá com data, vai ter local, enfim, a Justiça Eleitoral
quem vai se responsabilizar por isso, né? Vamos ver aqui que tem alguns comentários. Eu passo a palavra para você já, Alexandre. Daniel. Daniel, e o ponto de partida dele é onde? Eu não tenho, antes de... Refaz aí, Daniel, essa tua pergunta que eu não entendi, não. Deixa eu ler o comentário de Everton aqui, que era o maior. Plebiscito, professor. Não entendi. O ponto de partida, assim, o que é que dá início para ter essa pergunta para a população? Não, veja, foi exatamente isso que ele disse, né? Eu dei uma viajada aqui um pouco, aí me perdi no... Pronto, geralmente há um anseio popular, uma discussão na própria sociedade dessa possibilidade de desmembramento ou não. Se a gente se tornar um Estado, a gente vai ter acesso a melhores serviços e etc. Então, geralmente, isso aqui há digamos assim, movimento reverso. Ou você tem a população insatisfeita e aquilo acaba sendo encampado por uma determinada força política, por deputados daquele determinado estado, por exemplo, que são representantes dessa região, né? E aí compram a ideia de, pô, bacana, vamos lutar por isso daqui. Ou o movimento é contrário, você tem alguns políticos que pensam nessa possibilidade e aí, de repente, com aquela imagem de, poxa, a gente pode ter aqui acesso a recursos e etc., e aí a sociedade acaba encampando. Então, quando isso acontece, quando você tem essa quase ebulição, né, o que é que vai acontecer? Um terço da Câmara, um terço do Senado faz o requerimento do decreto legislativo, né, expedido pelo Congresso, e aí a Justiça Eleitoral quem vai se encarregar. Então, o ponto de partida é esse. A sociedade ali vai ter uma discussão, entendeu? Essa manifestação da população seria o quê? Tipo, através de um protesto? Ou você perceberia nas ruas a vontade da população, tipo, comentar? Hoje em dia, a rede social também, por exemplo, lá no Pará teve isso, teve protesto, teve pessoal indo para a Assembleia Legislativa, indo para frente de prefeitura, indo para frente de governo do Estado, enfim, teve um movimento que é um movimento social, que acontece, né? Um movimento ali que foi tomando corpo, foi ganhando adeptos, a tal ponto de pautar isso o tempo todo. Porque olha aí, ó, foi 2011, foi 2016, seria em 2020, então logo a gente volte, digamos, para uma vida cotidiana normal, isso provavelmente vai ser colocado em evidência de novo, né? Então isso é vontade popular que vai sendo levado em consideração, né? Aí entra as assinaturas da população, né, professor? Oi? Entre as assinaturas da população, né? Cria uma baixa assinada, algo assim? Não. Não precisa. O que pode acontecer é a sociedade pode reunir como forma de pressionar. Só aqui, ó, a quantidade de pessoas que assinou para que a gente seja consultado, quem tem interesse. Mas, do ponto de vista formal, isso não precisa. Tá? É o que eu estou dizendo. O pontapé inicial formal para que haja a consulta popular é exatamente esse requerimento que o artigo 3º da lei estabelece. Um terço da Câmara, um terço do Senado faz o requerimento, esse decreto legislativo vai ser expedido convocando a consulta popular. É óbvio que um terço da Câmara, um terço do Senado só vai fazer esse requerimento se já há aqui uma consolidação desse movimento reivindicando essa consulta. Tá? Então, isso é força popular mesmo. Antes de passar a palavra aqui para quem levantou a mão, que eu acho que eu tinha visto aqui, acho que foi Alexandre ou foi Suzy. Deixa eu ler aqui a mensagem de Everton, que eu não consegui ler. Isso me faz pensar nos investimentos, por exemplo, fundos imobiliários respectivos aos novos estados, uma vez que tornariam-se novos entes da União, novos entes da Federação, tá? Novos entes da Federação. E também criação de novas capitais, possíveis fontes de viagem para o turismo, e etc. De fato, Everton, esse é um tema bem interessante, viu? Um tema que traz... houve uma pergunta aí mais cedo, né? Você pode apontar tanto pontos positivos quanto pontos negativos de um eventual desmembramento. Sei lá, será que se a gente tivesse em alguma área aqui do estado de Pernambuco um desmembramento, será que teria alguma vantagem? Ou para a população que vai estar num território que vai se tornar um novo estado, ou para o estado de Pernambuco remanescente de modo efetivo, qual seria, eventualmente, vantagens e desvantagens nesse sentido, né? Isso daria uma boa pergunta de prova. Imagine que a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão foram desmembrados do estado de Pernambuco, restando apenas a região metropolitana como remanescente do território originário. Aponte vantagens e desvantagens para esse desmembramento. Olha aí que reflexão boa. Tá vendo?
Tá Professor, saindo. manda uma pergunta dessa que vai ser bom para responder, viu? Tá vendo aí? No caso de Petrolina, por exemplo, eles teriam vantagem pela produção Claro. de vinho e de outras coisas lá, ou seja, é uma região que tem grande benefício fiscal, então arrecadação boa. Uhum. Acredito que seria É, mais ou menos por aí. claro, tem áreas turísticas também, né? A gente tem Sim, muita, sim. muita área turística, No Piauí, Garanhuns. no Piauí mesmo, o senhor falou de uma região que eu conheço, que é louca para se tornar independente, que é o Vale do Gurgueia, porque é Você viu ali no onde mapa, não foi? Você viu ali no mapa? vi sim. Uhum. O senhor não tinha falado, mas quando ampliei aqui no mapa, eu vi. Que é a região que tem mais água, é onde se concentra a produção agrícola. É a região mais, digamos assim, próspera financeiramente do Piauí. Praticamente carrega o Piauí nas costas. E por conta disso que eles querem se tornar independentes, porque eles pagam, contribuem muito e o retorno é pequeno, né? É verdade. Sempre tem esse argumento também. A gente está sustentando, e a gente está tendo pouco benefício, etc. Vamos lá. Por que membro da federação e não da União? Por causa disso aqui, ó, Everton. Deixa eu te mostrar. Por causa do que o artigo 18 diz para a gente. Né? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos. Então, a União é um ente da federação igual o estado de Pernambuco, igual o município de Recife. Né? Não é um integrante do outro. Então, você diz, é parte integrante da federação e não da União, porque a União é um ente da federação também. A União é parte de um todo. A federação é o todo e a União, junto com estados, municípios e Distrito Federal. Daniel, teria sido melhor uma outra configuração territorial. Rapaz, isso é muito bom da gente pensar, Daniel. Isso é muito bom. Realmente parece um tema simples, corriqueiro da gente interpretar, mas tem muitas repercussões, né? A gente pode repensar o que teria de vantagem, o que teria de desvantagem, né? Vamos lá. Uma outra questão aqui para a gente poder levar em consideração também, tá? Vamos se basear na resposta legal aqui do artigo 4º da Lei 9.709 de 98. Olha só, vamos lá. Imagine o seguinte, se a população diretamente interessada concordar com a alteração do território, o Congresso Nacional é obrigado a criar um novo Estado. Por exemplo, imagine que o Pará, a população do Pará diz, olha, a gente concorda com a criação de Tapajós e de Carajás. O Congresso é obrigado a criar o Estado, tá? Ele é obrigado a aprovar a lei complementar criando um Estado. Ó o dedinho, ó. Nada disso. Por que não? Por que o Congresso não é obrigado? Porque é o seguinte, pessoal. O que a população faz, né, quando ela diz assim, olha, a gente concorda com a criação, o desmembramento do Estado. Beleza. O que representa essa concordância da população aqui é uma espécie de start do processo legislativo. É como se a população concordando com o desmembramento acendesse uma fagulha que estava precisando para que aquilo dali desse o início. Né? Aí o que acontece? No processo legislativo, vai ter debate, vai ter tramitação nas comissões temáticas, eventualmente audiência pública, vai ter consulta, por exemplo, à Assembleia Legislativa do Estado. Pronto, numa situação como essa, a Assembleia Legislativa do Pará seria consultada, apresentaria informações técnicas, daria opiniões sobre o assunto. Então é aqui, pessoal, que aquela viabilidade, aquilo que a gente estava discutindo até agora, como é que fica a legislação desses novos estados e os serviços públicos e a arrecadação tributária, isso tudo é debatido no processo de criação do Estado. Então não é simplesmente o povo diz está tudo certo, o Congresso vai lá, coloca em votação e aprova a criação do Estado. Não é assim. Todos os elementos necessários para o debate, aquilo que a gente levantou há pouco, vantagens e desvantagens, precisarão ser levadas em consideração para culminar aqui na efetiva criação do Estado e, portanto, na criação da lei complementar. Então, se a população diz a gente concorda com a criação, isso não é vinculante, isso não vai obrigar efetivamente o Congresso a criar o respectivo Estado, ok? Agora, a recíproca não é verdadeira. Imaginem que o Congresso, imaginem que a população disse a gente não concorda com o desmembramento. Acabou, morreu o boi ali.
ok? Só uma nova consulta, como o Pará está fazendo desde 2011. Mas se a população rejeita a possibilidade de criação de desmembramento, o Congresso não pode avançar e, para aquela consulta, criar o Estado efetivamente, ok? Agora, se a população rejeita, tudo bem, depois é convocado novamente uma consulta e a população aprova, aí o Estado, o Congresso Nacional, pode levar à frente o processo legislativo, ok? Mas se a população concorda, o Congresso não é obrigado a criar. Se a população rejeita, o Congresso não pode fazer mais nada, morre ali o processo. Deixa eu ver outro comentário de Everton. Professor, Oi, Alexandre. veja só, como a gente estava comentando ali, né, antes, mesmo que tenha uma expressão social, reivindicações, protestos, muitas das vezes isso não é levado em consideração pelos políticos ou pela administração pública. Isso é um fato. O que faz levar esse desmembramento, ou pelo menos essa proposta, né, ao Congresso de plebiscito, seria o próprio interesse. Então, esses políticos que estão, vamos dizer assim, a favor desse possível desmembramento, seriam esses que iriam compor esse novo Estado como novas figuras públicas? Existiria esse processo migratório de políticos de uma região para outra sem uma nova eleição? Seria esse o real interesse deles ou não? Veja, essa tua pergunta é muito boa. Essa tua pergunta é muito boa. E agora eu não tenho como te dar uma resposta. Por quê? Porque isso também é levado em consideração na hora da criação da lei que efetivamente consolida a criação do Estado. Porque isso também precisa ser levado em consideração. A representação, aqueles que estão hoje eleitos no estado do Pará, se ele fosse desmembrado, como é que ficaria? Porque você poderia, eventualmente, equacionar, não mudaria nada. Era só transferir 3 ou 4 para Tapajós, 4 ou 5, né? Na verdade, estou só chutando o número, mas o correto é que cada estado tenha pelo menos 8 deputados federais. E aí poderia haver uma redistribuição tranquila aqui disso. Então, isso seria levado em consideração também, viu, Alexandre? Então, eu não teria uma resposta específica agora, porque isso seria levado em consideração lá no processo legislativo. Mas poderia haver uma redistribuição. Professor? Oi, Suzy. Eu não sei se vocês conhecem o Pará. Eu conheço, eu morei lá. Ah, que legal! Legal. Sim, eu vejo o interesse, não é um interesse só político, não. Porque, assim, a população, tudo que eu li sobre o Pará, coisas que eu vi lá, é que tem uma dificuldade muito grande, realmente, para a escola, para a criança, para o acesso à educação, à saúde. Realmente, tem populações que vivem dentro d'água, praticamente. Eles andam, que chamam lá de casquinho, é um barquinho bem pequenininho para poder se deslocar. Então, eu vejo assim, essas regiões que está querendo se desmembrar, eu vejo um interesse muito grande com latifundiários, com pessoas que têm grandes fazendas, grande exploração do agronegócio e de madeira, porque tem muita madeireira lá, e uma exploração muito grande de palmito. E é isso, eu vejo esse interesse que é difícil de fiscalizar até, né? A queima da madeira, a queima de algumas regiões lá, e difícil de penetrar nessas regiões, porque eles já dominam muita coisa lá, porque eles têm uma exploração de madeira de lei também. Então, o interesse de se desmembrar não é só visando a população, não, sabe? Eu não me engano com isso, não. Muito bem observado, Suzy. Agronegócio e de muita gente ali dentro, altamente perigosa, né? Difícil, assim, até a polícia entrar lá para intimar um fazendeiro daquele. Muito bem observado, muito bem observado. E quem está ali no centro, né, não quer perder essas explorações econômicas aí no âmbito digamos assim, do território mais afastado. E se houvesse efetivamente o desmembramento, perderia essa possibilidade, né? E aí, Everton, essa tua pergunta aqui, ela talvez seja respondida exatamente com isso que eu acabei de dizer.
Às vezes você tem um estado, por exemplo, que tem uma boa relação com outro estado, do ponto de vista de parceria, do ponto de vista de troca de tecnologias e etc. E aí o que acontece? Havendo desmembramento, você pode ter uma dificuldade de relação com os governantes desses novos estados, né? É impressionante, assim, eu realmente estou refletindo muito aqui. Olha, essa é a primeira aula sobre esse tema especificamente que a gente fica discutindo muitos elementos. Geralmente a gente vai dar uma aula, trata só dos requisitos, etc., mas realmente tem muita coisa, muitos pontos importantes aqui. Que bom que vocês estão refletindo aí. A gente está trazendo novos elementos aí para o debate. Bacana demais o que vocês estão trazendo, viu? É coisa boa realmente para a gente poder refletir. Vamos só fechar mais um ponto aqui, que é uma resposta que eu já tinha falado no início, tá? Eu já tinha falado no início, mas a gente vê o que o dispositivo legal fala sobre o assunto, né? Qual é a extensão do conceito de população diretamente interessada? Lembra que eu falei? Olha, imagina que Pernambuco perde Goiânia para Paraíba. Aí a questão é, quem é a população diretamente interessada aqui que vai ser consultada? Aí veja que o texto traz a resposta, né? Isso, inclusive, foi corroborado depois por essa ação aqui no Supremo. ADIM, STF, ADIM 2650. Né? Olha só o que esse artigo 7º diz. Ele diz assim, ó, nas consultas plebiscitárias previstas no parágrafo 4º e 5º, ou seja, o que fala de criação de estados e municípios, entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento, em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar, quanto a da que receberá o acréscimo. E a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada. Então, aqui, ó, nesse caso de desmembramento ou anexação, não só quem está perdendo o território, mas quem está recebendo o território vai ser consultado também. Isso põe um dispositivo constante na lei, né, trazendo essa amplitude do conceito de população diretamente interessada, porque até 98, até a lei ter sido criada, a interpretação que se dava é que a população diretamente interessada era só quem estava eventualmente perdendo um território, né? E aí impugnaram esse dispositivo e nessa ação o Supremo disse, não, de fato, no caso de desmembramento, toda a população do território que se quer desmembrar, quanto do território remanescente devem ser ouvidas. Então, efetivamente, o Supremo disse que o que está previsto na lei é de fato o correto. Tranquilo? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Rapaz, quase 10 horas da noite. Tudo certo aí? A aula correu mais rápido do que eu esperava. Então, eu vou. Aula boa, professor. Valeu. Eu vou interromper professor, aqui a gravação. Aquele comentário que eu falei no início sobre Goiânia fazia parte da região metropolitana. Quer dizer, antes era Mata Norte, né? Aí passou a região metropolitana, aí, se eu não me engano, voltou de novo a ser Mata Norte. Eu vou por conta da economia. Uhum. Eu vou falar. Qual é aquela praia bem conhecida que tem lá em Goiânia? Ponta de Pedra. Ponta de Pedra. De pedra, carne de vaca. Pronto, eu fui lá quando era pequeno. O que eu ia dizer? Eu vou. Deixa eu encerrar aqui primeiro, tá? O percentual de que, Everton? A gente vai falar sobre a criação de regiões metropolitanas.